Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag aqui no canal. Tag essa que eu vi primeiro no canal da Fabi e depois no canal da Mônica. Então vou deixar aqui na descrição os vídeos dela e também o canal que criou essa tag, para caso vocês tenham interesse. Separei alguns livros aqui pra gente conversar, então bora para a primeira pergunta pra gente não perder tempo aqui. O primeiro é um livro que quase abandonei. E na hora que eu li essa pergunta aqui, eu pensei em 4 livros, então eu trouxe os 4. Vamos falar de todos eles. O primeiro é O Jardim Secreto. Esse livro aqui eu li e, gente, não funcionou pra mim. Ele é muito arrastado. Eu entendo qual que é a história aqui, né? Tem essa menina que ela vai ser amparada ali pelo seu tio, porque os pais dela faleceram, todas as pessoas em volta dela faleceram e ela foi daí acolhida por esse tio que mora numa casa onde não tem ninguém direito lá, ela não pode acessar algumas partes da casa. Tem um jardim, né, que ninguém pode tocar nele, e ela, como uma criança muito curiosa, vai tentar desbravar tudo isso até que ela encontra, né, o que ela não pode acessar dentro dessa casa, né, o que está escondido ali, e também descobriu o Jardim Secreto. É um livro que fala de forma muito bonita da natureza, então você termina a leitura querendo ir plantar uma árvore, plantar uma plantinha, uma flor, seja o que for, porque ele faz realmente aí muita conexão com a natureza, principalmente com a estação da primavera, que é quando as coisas estão florescendo, então essa parte é muito bonita. Só que o desenvolvimento da história, a menina que eu considero ela bem chata, outros personagens que vão entrar nessa história e o desfecho desse livro aqui não me agradou em nada. Diversas vezes eu quase abandonei, em algumas partes me peguei fazendo leitura seletiva, então fica aqui a não recomendação, ou quem sabe, né, leiam e tirem suas próprias conclusões, porque não funcionou para mim, mas pode funcionar para você. O mesmo se aplica ao próximo livro dessa lista, que é o Quebra-Nozes, nessa edição da Zahar, que tem a versão do Dumas e do Hoffmann. A versão do Hoffmann é considerada a versão original, entre muitas aspas, e o Dumas fez daí um reconto dessa história do Hoffmann, adaptando algumas coisas, incluindo outras. Então aqui neste livro, a primeira parte é a história do Dumas e depois a do Hoffmann, o que acho que contribuiu negativamente para minha experiência, porque a do Dumas eu achei um tanto prolixa, tanto que ela é maior do que a do Hoffmann. A do Hoffmann eu gostei bastante, mas como eu já tinha passado pela primeira história e a segunda ela tem muitas semelhanças, então você lê o livro 2 vezes, então isso não foi tão legal, mas tem pessoas que gostam desse livro. Eu acho que é interessante se conhecer a origem da história, mas passado isso, não é um livro aí que eu pretendo revisitar tão cedo. O próximo livro nós já temos resenha aqui pro canal e vocês sabem que eu não tive uma boa experiência, é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro aqui, eu vou deixar aqui no card de descrição a resenha, mas pra mim, eu não gostei do desenvolvimento da história, principalmente porque aqui a gente vai ter uma governanta que vai cuidar de 2 crianças, coisas sobrenaturais vão acontecer e ela sente ali que ela precisa defender, proteger essa criança. Tem toda uma discussão aqui sobre a saúde mental dessa governanta, mas eu achei algo muito gratuito demais, sabe? E o fato de a gente não ter um histórico prévio dessa governanta, eu senti dificuldade de criar o personagem, de entender a personalidade dela, o que não contribuiu para minha leitura, mas eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, tem gente que fala que foi um dos melhores livros de terror que já leram, então fica aí o convite para vocês terem a própria experiência de vocês. E por último, eu tenho aqui O Cérebro no Mundo Digital. Esse livro aqui também tem muita gente que gosta. Eu sou psicóloga, formada em psicologia, estudei muito, né, sobre a mente humana durante a faculdade. E esse livro aqui, eu acho que em alguns momentos ele tenta simplificar demais as coisas, o que eu considero que é subjugar a inteligência do leitor. Então tem uma alegoria aqui que ela vai fazer sobre como as sinapses, como as informações passam dentro do nosso cérebro, que ela ficou tão lúdica que pra mim ficou caricata. Teve poucas coisas que eu consegui realmente trazer pra mim, na verdade eu não lembro de nada muito significativo desse livro, confesso pra vocês,
mas eu sei que tem muita gente que gosta, e para quem não tem contato com a área da psicologia, com a área de neuroanatomofisiologia, sobre neurociência, então esse livro talvez faça mais sentido. E até quando eu comentei sobre esse livro aqui no canal, eu comentei que eu não sou o público-alvo deste livro. Então fica aqui esse nome, né, para caso você se interesse e seja talvez o público-alvo, ir atrás deste livro. A próxima questão é um livro que eu quase favoritei e faltou muito pouco mesmo, foi o Judas o Obscuro. Eu gostei muito desse livro aqui em como tem uma repetição, e é um tema que aparece em Milan Kundera, eu adoro quando aparece em outros livros, apareceu em 100 Anos de Solidão que eu li recentemente, e é uma coisa que me atrai bastante. Só que esse livro aqui tem uma parte dele que ele fica um pouco cansativo, assim, sabe? E eu entendo que é uma história desgraçada, de muita tristeza, de muita catástrofe, mas eu acho que tem uma parte aqui do livro, bem o meio dele, que fica um pouco cansativa a leitura, e que nada de novo acontece, e que ele fica, o personagem principal fica ali tentando desenvolver uma relação com uma personagem, mas a coisa não anda. E não anda não porque não evolui o relacionamento, mas porque parece que a história fica patinando, sabe? Aqui a gente vai acompanhar o Judas, esse personagem que tem o desejo ali de ir para a universidade, tentar trilhar melhores caminhos, né, vivendo numa área pobre. Quando ele chega nessa cidade grande, ele percebe que as coisas não são do jeito que ele havia imaginado. Ele vem a conhecer, então, uma prima dele, com quem ele vai travar algum tipo de relacionamento. Ele vai ter também filhos, e assim, é um romance meio que de formação dele. E a gente vai ver ele traçando, na verdade, 2 relacionamentos. Um enquanto muito jovem e o outro mais tarde. E é muito curioso perceber como essas forças externas vão influenciando ele e como, na minha humilde concepção, toda oportunidade de tomar uma decisão ruim, ele toma. Então, é um livro muito legal, eu gostei muito da experiência de leitura. Tem uma das personagens mais detestáveis que eu considero aqui, na minha opinião, mas é um livro que eu gostei bastante. Eu acho que se não tivesse aquela parte ali que fica um pouco mais cansativa a leitura, eu com certeza teria favoritado. A próxima questão é um livro que quase me fez chorar, e aqui eu trouxe A História da Menina Perdida, que é o 4º livro da série napolitana da Elena Ferrante. Tem um acontecimento aqui que eu não posso falar porque ele seria considerado um imenso spoiler, mas eu acho que o que mais pesa, entre aspas, nessa leitura aqui é que a gente vai acompanhar, né, é um romance de formação de 2 personagens amigas, a Lina e a Lenu, e aqui a gente acompanha então essa vida mais madura delas. Elas já tiveram relacionamentos, já terminaram, já tiveram filhos, seus filhos estão crescendo. Então, entender como essa história termina e após acompanhar a história delas ao longo de 4 livros, mexeu comigo. Não que eu acho que vai ser super emocionante, tá? Mas pra mim, como eu acompanhei a história, como eu me conectei com essas personagens, quase me fez chorar, mas como eu comentei aqui num vídeo recentemente, é um livro que eu pretendo reler porque eu acho que faz sentido. E a próxima questão é um livro que eu quase dei 5 estrelas, e eu vou comentar então sobre Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Esse livro aqui eu dei 4,5 estrelas, então assim, faltou pouquinho. Tem algumas partes que as pessoas consideram que é mais cansativa, porque tem um aspecto religioso bem grande nessa obra. Isso não me incomodou necessariamente, tá? Não foi uma coisa que pesou pra mim. Mas o que pesou pra mim foi o final, que eu considero um final um pouco mais aberto. Obviamente que a gente precisa levar em consideração que o Dostoiévski esperava escrever outros livros. Esse foi o último livro publicado dele. Ele acabou não conseguindo fazer isso. Mas neste livro aqui, a gente vai acompanhar a história, né, dessa família Karamazov, composta pelo pai, o Fyodor, e pelos seus 3 filhos, o Dmitry, o Ivan e o Alyosha. E vai acontecer algum crime ali nessa família, uma pessoa daí vai ser responsabilizada por esse crime, vai ser o suspeito principal, e a gente vai desenvolver aqui num romance quase policial quem que foi o autor desse crime,
sendo que, obviamente, o romance policial fica entre várias aspas aqui, porque aqui a gente vê um desenvolvimento da personalidade, né, da psicologia desses personagens muito grande. Gostei muito do livro, esse foi um dos livros que me fez chorar no final, apesar de eu ter achado que ele poderia terminar de outra forma, mas gostei muito, isso não tira o louvor da obra, muito pelo contrário, fica imensa recomendação de um livro que vale a pena e que, nossa, você aprende tanto com ele, e realmente é uma grande obra que fecha os livros ali publicados do Dostoiévski com chave de ouro. Avançamos para um livro que quase peguei para ler, mas ainda está me esperando na estante. Eu acho que eu respondi errado, tá? Mas vocês vão entender por quê. Eu trouxe 2 livros aqui. O primeiro é o Crônicas de Petersburgo, esse livro aqui que eu ganhei de presente da Ellen. E o que eu fiz? Eu li a introdução dele, eu acho que eu li as primeiras 20 páginas, as primeiras 25 páginas, que explicam um pouco do contexto da publicação deste livro, aqui dessas crônicas, na verdade. E daí, na hora de ir pro livro em si, para as crônicas, eu acabei não conseguindo conciliar com outras leituras e ele está me esperando na estante. Não é necessariamente um livro que eu quase peguei para ler, porque eu peguei, mas eu ainda não consegui dar andamento para essa leitura. O outro livro que se aplica nessa mesma regra é O Processo Mauritius. Eu comecei este livro e fui até a página 50. Eu estava gostando bastante desse livro, mas acabei não conseguindo evoluir novamente porque tinha muita coisa em andamento, acabei não dando a atenção que esse livro merecia, e é um dos livros aí que eu comprei, que estou ansiosa também para leitura. Desde que eu comprei e eu vi que o pessoal do Clube Etos leu, eu tô aí muito interessada nessa obra. Avançamos para um livro que quase não lembro que li. Eu tive que ir pro meu Scooby para eu entender o que se enquadraria nessa categoria. E, gente, está lá que eu já li O Leitor. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu lembro de assistir o filme do Leitor, mas eu não lembro do livro, não lembro de ter pegado ele, não lembro de ter lido, não lembro do desdobramento da história, dos personagens, não absoluto nada. Eu lembro só que é o julgamento de uma personagem e que ela teve um relacionamento com um cara mais novo e que daí ele lia pra ela e que tem um julgamento. Basicamente é isso que eu sei da história, com base no filme, não com base no livro. Então, assim, não sei em que momento isso aconteceu, mas tá no Scooby e vou acreditar na Morgana do passado que fez esse registro. A número 7 é um livro que quase comprei, e aqui eu vou fazer um adendo, é que quase comprei e quase li, que é o falecido Mattia Pascal. Esse livro aí, ele tá no meu radar faz um tempo. Com as meninas ali, né, com a Nicole, com a Gabi e com a Renata, a gente quase começou a ler este livro, mas não avançamos e nesse momento eu quase comprei ele. Eu vi uma resenha da Paloma falando sobre esse livro e foi daí onde ele entrou no meu radar, que aqui a gente vai entrar em contato com um personagem que tá infeliz no casamento dele e que não quer mais estar ali. Ele foge e quando ele volta, ele percebe que ele foi dado como morto porque uma pessoa foi encontrada morta e parecia com ele, identificaram como ele. Então, entre muitas aspas, ele tem ali uma carta branca para recomeçar a vida dele sendo quem ele quiser. E daí, essa premissa me interessa bastante. Então, o que a gente faz quando a gente pode fazer qualquer coisa? E na minha humilde concepção, a gente faz pouca coisa ou não faz aquilo que a gente gostaria. Mas tenho muito interesse de entender como o Pirandello vai desdobrar essa história, então é um livro que, por sinal, ainda está na minha lista de desejos. A 8ª questão é uma leitura que quase negligenciei, mas acabei amando. E talvez vocês já saibam do qual livro eu vou comentar, porque ele está aqui aparecendo em todos os últimos vídeos desse canal, que foi Os 100 Anos de Solidão. Quando eu comecei a leitura desse livro, foi por influência da Nicole, né? Ela me chamou para ler junto. Só que eu comecei a ler e não estava funcionando, eu não estava me apegando aos personagens, não é nem me apegando, eu não estava me conectando, não lembrava o que eu tinha lido. E o que eu fiz? Eu parei a leitura, sentei na minha mesa, peguei minhas canetas, meu marca-texto, minhas flags e falei, tá, vou fazer a leitura marcando, porque até então eu estava fazendo só a leitura corrida. Na hora que eu sentei para fazer isso, o livro encaixou. Incrível como isso funcionou, é uma técnica, né? Afinal de contas, não é só para deixar o livro bonito, é uma técnica de leitura e na hora que eu fiz isso, a experiência mudou drasticamente e foi um livro, então, que eu acabei amando.
Então fica a sugestão para vocês. Às vezes tem livros que a gente está lendo que não está fluindo tanto, mas às vezes porque a gente não está dedicando o processo que o livro merece. Então 100 Anos de Solidão entra nessa seara e ainda bem que eu parei para fazer isso, porque eu poderia simplesmente ter desistido. A última questão é um livro que quase teve o final perfeito. E aqui eu vou comentar de uma das últimas leituras concluídas aqui no canal, que é A Brincadeira, do Milan Kundera. Na área de membros aqui do canal, eu tenho 2 vídeos falando bem especificamente sobre esse livro, de forma detalhada, que é a meta de 50% de leitura, depois a de 100%, mas para o público geral a gente tem uma resenha aqui geralzona também do livro, que eu acho que eu comento sobre isso também, mas a forma com que o Milan Kundera termina o livro, ele me fica um pouco em aberto. Eu não sou tão fã de finais em aberto, e eu acho que a forma com que a história termina, ela poderia ter sido um pouquinho melhor de acordo com o desenvolvimento do livro, que estava muito bom. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história do Ludwig, que comete um ato de brincadeira e por conta disso ele é expulso do Partido Comunista, da universidade, tem toda a sua vida modificada por conta disso. Tem uma segunda brincadeira implícita aqui, e a gente vai perceber como esse personagem, ele não criou outros vínculos a partir disso, que apesar dele ter conseguido, né, cumprir o prazo dele de serviço militar, ele foi preso, cumpriu a pena, mas ele nunca se refez, ele nunca se recuperou daquilo que aconteceu com ele, e como ele busca uma vingança de alguma forma. Livro sensacional, o final pra mim deixou um pouquinho a desejar, mas isso não diminui em nada a experiência de leitura e o quão bom foi a leitura desse livro. Bom, pessoal, por hoje é isso, então eu espero que vocês tenham gostado dessas respostas. Se você quer responder alguma dessas perguntas, deixe aqui nos comentários, vou adorar saber o que vocês pensam também sobre essas questões. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada, não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que possa se interessar com essa tag. Quero agradecer também imensamente aos membros do canal que fazem diferença no meu dia a dia. Lembrando que uma das formas de você apoiar o meu trabalho é se tornando membro do canal, além de comprar todos esses livros que eu comentei através dos meus links que vão estar aqui na descrição, que eu ganhei uma pequena comissão da Amazon e você não precisa pagar mais nada por isso. E eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.